Ministério Público Federal instaurou em Mato Grosso um procedimento para investigar o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Está na hora de o Ministério Público acordar e a polícia também. Esses vigaristas não têm limites. Falar agora sobre esse assunto que o professor Mairotti está louco para comentar também, que é o caso Valdemiro. Na verdade, a igreja de Valdemiro vive uma crise, deu vários calotes, é alvo de muitas ações, mas o patrimônio do pastor segue ali sendo preservado. Uma investigação inédita do UOL revela que a Igreja Mundial enfrenta um tsunami de 686 ações de cobrança somente no estado de São Paulo. A maioria dos processos se deve ao atraso no pagamento do aluguel de seus templos, sinalizando um momento crítico para a instituição, marcada por uma enxurrada de dívidas e processos judiciais. Em meio a essa turbulência financeira, o contraste grita alto. Em 2018, o pastor Valdemiro Santiago ostentou poder aquisitivo ao desembolsar 12 milhões de reais na compra de um jatinho particular. A lista de bens da igreja, por sua vez, impressiona e levanta questionamentos. As propriedades incluem mansão e apartamento num dos condomínios mais caros de São Paulo. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, a prisão do Valdemiro acontecerá. Ministério Público fecha o cerco, escândalo para os evangélicos. Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim, você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Assista até o final, que temos uma surpresa para você. Agora vamos saber mais sobre este caso. Assista a um trecho desse vídeo. Investigações aprofundadas revelam que, em dezenas de processos, pelo menos 9 juízes levantam suspeitas de confusão patrimonial entre os bens do pastor Valdemiro Santiago e da Igreja Mundial, uma das maiores do país. Diante da inadimplência da instituição, credores pressionam pela inclusão de Valdemiro nos processos. Para evitar tal desdobramento, a Mundial frequentemente recorre a acordos, encerrando os casos antes do envolvimento direto do pastor. Análise detalhada dos processos evidencia que a crise da falsa Igreja Mundial do Poder de Mamon se intensificou em 2020, quando a pandemia obrigou o fechamento das portas da igreja. Em contraste gritante com essa realidade, documentos das ações revelam que no mesmo ano, o salário de Valdemiro era de R$100 mil por mês, e ele encerrou o período com um patrimônio de R$21 milhões. Se tem alguém que pode falar de prosperidade, sou eu. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil, e os demais que venham investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês, que é simbólico. A reportagem revela que o pastor Valdemiro Santiago ostenta um estilo de vida luxuoso, enquanto a Igreja Mundial enfrenta uma grave crise financeira. Um dos exemplos mais marcantes é a compra de um jatinho por 12 milhões, através de uma empresa em que ele é sócio com sua esposa. Documentos anexados em diversos processos judiciais comprovam a extensa lista de bens do pastor, incluindo empresas em seu nome e um patrimônio líquido de 21 milhões ao final de 2020, primeiro ano da pandemia. Além disso, Valdemiro já foi sócio de 6 empresas e mais 4 filiais. Para entender melhor a complexa situação da Igreja Mundial, o professor Walter Maierovitch, especialista em direito civil e empresarial, analisa os processos e explicar por que é tão difícil cobrar da igreja, como funciona a proteção legal que beneficia líderes religiosos acusados de estelionato. O professor Maierovitch trará insights valiosos sobre as brechas jurídicas que podem estar dificultando a cobrança das dívidas da Igreja Mundial.
e protegendo seus líderes e supostos estelionatários. Vamos ver a explicação. No civil, no âmbito civil, não no âmbito criminal, se usa essa terminologia de confusão, que quer dizer mais ou menos o seguinte: existe um sócio oculto aí, sócio oculto. E esse sócio oculto aí, nesse caso, se apresenta não como o dono da instituição, mas sim como um empregado com vínculo empregatício ganhando 100 mil. Isso é uma maneira de se colocar um sócio oculto, uma maneira de fraude que, no âmbito civil, se fala em confusão e, atenção, no âmbito criminal se chama estelionato. É um estelionatário esse pastor por esses elementos que foram colocados. Então, o estranho é que o Ministério Público fica cheio de dedos e não instaura um inquérito para apurar o quê? Que não existe confusão alguma. O que existe é uma fraude, é um dono único, é um manda-chuva único, que usa até o nome da mulher também como para essa fraude. Então, já passou da hora, atenção, já passou da hora do Ministério Público e da polícia entrarem nesse caso. Qual é o golpe que ele dá no civil? O golpe que ele dá no civil é o seguinte: ele não paga os aluguéis, no Brasil inteiro, ele não paga. Então, vem a ação de despejo ou a ação de cobrança, que é diferente da despejo. Então, e o que se pede nesse tipo de ação? Se pede, quando entra na fase de execução, que seja o patrimônio dele, Valdomiro, atingido para cobrir a dívida, para pagar a dívida. E aí ele vai e paga. Por quê? Porque se ele não pagar, e isso é importante, Fabiola, se ele não pagar, começa uma investigação patrimonial para ver o que vai penhorar. E mais, o primeiro passo é entrar nas contas correntes bancárias. Então ele não quer isso, então ele vai e paga. E com isso ele ganha tempo, porque a justiça tem o ritmo no Brasil inteiro de lesma reumática. Então, até se chegar ao ponto da execução, ele vai driblando, vai evidentemente tendo dinheiro, investimentos. Essa casa dele, aí mostrada, que é uma casa, mostrada na reportagem, que é uma casa de cinema em Ubatuba, ele não paga IPTU. Então, ele não paga o imposto que tem como fato gerador a propriedade. Ele não paga e faz o mesmo jogo. Olha, a casa não é minha, está em nome do quê? De um testa de ferro, de um empresta-nome ou de um sócio oculto. Está na hora de o Ministério Público acordar e a polícia também. Esses vigaristas não têm limites. Valdemiro, invocando o nome divino, explora abertamente a crença alheia. Entretanto, por que o Ministério Público, organizações de direitos humanos ou outras entidades não intervêm? O receio de serem rotulados como perseguidores religiosos é um fator dissuasivo. Se algum juiz, alguma autoridade der uma sentença contra mim, vão ter que dizer. Vão perguntar à imprensa, vão perguntar por que ele está preso. Ele está preso porque ele quer ajudar o povo. Eu não quero que ele ajude. Porque é a única coisa que eu quero fazer. Eu não quero mais nada. Isso reforça a percepção de que ele continua a expandir seu alcance e a extrair generosas doações de seus seguidores. A trajetória de Valdemiro Santiago, com sua habilidade carismática e a imagem messiânica que cultiva, não pode mascarar as evidências de um comportamento que se alinha ao estelionato da fé. A sua prática de explorar a crença e a fé alheias para a obtenção de riquezas pessoais é uma deturpação grave dos princípios cristãos, e é fundamental repudiar tal comportamento, tanto dele quanto de seus auxiliares e seguidores que o apoiam nessa trajetória. A Bíblia fornece uma base sólida para condenar tais práticas. Em Mateus 20, verso 12 a 13, vemos Jesus expulsando os comerciantes do templo, dizendo: "Está escrito,
A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Esta ação de Jesus é uma clara condenação do uso da religião para ganho financeiro, ilustrando que a casa de Deus deve ser um lugar de adoração pura, não um local de comércio e exploração. Além disso, em 1 Timóteo 6, verso 10, Paulo adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Este versículo sublinha a perversidade que surge quando a busca por riqueza se torna um objetivo central, especialmente quando isso é feito em nome da fé. Os líderes religiosos que colocam a busca por riquezas acima dos valores espirituais estão, portanto, desviando-se gravemente da verdade bíblica. Valdemiro Santiago, ao acumular bens e riquezas às custas de seus seguidores, está distorcendo o propósito do evangelho para benefício próprio. Seus seguidores, ao contribuírem para essa conduta, tornam-se cúmplices dessa exploração. A verdadeira fé cristã deve ser expressa por meio de humildade, serviço e amor ao próximo, e não pela acumulação de bens materiais. Como comunidade cristã, é nosso dever denunciar e afastar-nos de práticas que deturpam a fé e exploram os mais vulneráveis. Devemos buscar líderes que exemplifiquem o caráter de Cristo, que, como está escrito em Filipenses 2, verso 7, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa humildade e serviço desinteressado são os verdadeiros sinais de um líder espiritual autêntico. Portanto, é imperativo repudiar veementemente o comportamento de Valdemiro Santiago, seus auxiliares e todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuem para a perpetuação desse estelionato da fé. A fé cristã deve ser um caminho de libertação e verdade, não um meio de exploração financeira. Que possamos sempre lembrar as palavras de Jesus em João 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma abundância de amor, verdade e serviço, não de riquezas materiais. Gostou do vídeo? Então essa é a sua chance de dar um up na sua renda com o meu parceiro fera, o Ed Fernandes. Você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando de casa? Se sim, escuta o que eu vou te falar. Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do Ney. Eu vou mostrar a vocês como vocês faturar através da internet, tá? De uma forma honesta e segura. Sem ter nada a ver com joguinho de aposta, nada a ver com pirâmide, nada a ver com essa baboseira que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? Que é um trabalho honesto e seguro, onde você vai aprender uma nova profissão de você tá trabalhando de casa também. Você pode ver essas plaquinhas aqui, ó, foi tudo faturei na internet, ó, 10, 30, 50 mil, trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Eu vou te ensinar a fazer 1.000, 2.000, 3.000 reais trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Então, clica aqui no primeiro comentário fixado, tá? No link, e me chama aqui nesse WhatsApp, que eu vou te explicar o passo a passo como funciona, tá bom? Veja só esse sprint aqui de aluno, ó, me agradecendo, tá? Testemunho dos alunos. E o próximo eu quero que seja você também, tá? Então não perca tempo, clica agora no link aqui nos comentários fixados e me chama aqui nesse WhatsApp que eu vou te explicar o passo a passo. Eu mesmo vou te explicar como é que funciona, tá bom? Deus abençoe a todos. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.